Fala pessoal, tudo certo? Gente, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de física e nessa aula eu vou resolver o nosso terceiro exercício sobre movimento retilíneo uniforme. Então o negócio é o seguinte, esse exercício nos diz que um carro parte de uma cidade A para uma cidade B distante 1.200 quilômetros. Na primeira metade do percurso, o móvel desloca-se a uma velocidade de 150 km por hora, ao passo que, na segunda metade, a uma velocidade de 120 km por hora. A pergunta do exercício é: qual a duração dessa viagem? Gente, o negócio é o seguinte, tem alguns alunos que acabam não conseguindo fazer esse exercício porque eles pensam mais ou menos assim. Nossa, esse exercício eu não posso utilizar o triângulo mágico, porque é um exercício que me traz dois valores diferentes de velocidade. Isso quer dizer que essa velocidade ela não é constante e, portanto, não dá para usar o triângulo mágico. Porém, pessoal, quando a gente faz uma leitura mais atenta do exercício, a gente percebe que o cara ele dividiu essa questão em duas partes. Então ele disse o seguinte, que na primeira metade do percurso, aquele carrinho que saiu da cidade A para chegar até a cidade B, ele percorreu a primeira metade desse percurso, ou seja, os primeiros 600 quilômetros, com uma velocidade de 150 km por hora. Então percebam, pessoal, se a gente for olhar apenas para essa primeira metade do percurso, esse carro, nesse trecho, ele tem sim uma velocidade constante. Então é essa estratégia que nós precisamos fazer para poder resolver o exercício. Vamos olhar em um primeiro momento para a primeira metade do percurso, nos esquecendo momentaneamente da segunda metade, e depois disso a gente vai olhar apenas para a segunda metade. E nessa segunda metade, o exercício nos diz que o carro tem uma velocidade de 120 km por hora, percorrendo, obviamente, a mesma distância, os mesmos 600 km. Então, percebam novamente que nesse segundo trecho, nessa segunda metade, o cara está sim com velocidade constante. Então, a gente pode resolver essa questão pensando como se fosse duas questões independentes. Só no final que eu vou ter que somar esses valores que eu vou calcular, os valores de tempo, porque o exercício está pedindo para que a gente determine qual a duração dessa viagem, ou seja, quanto tempo aquele carrinho gastou para sair da cidade A e chegar até a cidade B, certo? Então vem comigo, podemos sim utilizar o triângulo mágico? Podemos, mas temos que utilizar o triângulo mágico por partes. Primeiramente eu vou pensar na primeira parte do exercício e depois eu esqueço a primeira metade e olho apenas para a segunda, certo? Então vem comigo, ó. Vamos tentar fazer um desenho para tentar enxergarmos melhor o que está acontecendo. Olha, pessoal, então aqui eu tenho uma linha reta, certo? E aqui poderia estar, por exemplo, minha cidade A, aqui a minha cidade B. Aqui eu vou marcar, por exemplo, o meio do caminho, certo? Ou seja, entre a cidade A e esse ponto que eu marquei aqui, nós temos a primeira metade do percurso, os nossos primeiros 600 quilômetros, certo? Que eu chamei de D1. E aqui estaria a segunda metade do percurso, que também é igual a 600 km. Na primeira metade, o exercício nos disse que o cara tinha uma velocidade de
150 quilômetros por hora. E na segunda metade, o cara percorreu esse percurso com uma velocidade de 120 quilômetros por hora. Olha, pessoal, o que eu acabei de fazer foi uma parte muito importante do exercício, que é fazer um esboço que vai me permitir enxergar melhor os cálculos que nós iremos fazer, certo? Então, o que eu vou calcular aqui? Eu vou calcular, em um primeiro momento, o trecho referente à primeira metade do meu percurso, o trecho que eu vou chamar de T1, tá? Então, eu vou calcular o T1, o trecho com que o cara demorou para percorrer os primeiros 600 quilômetros. E segundo o nosso triângulo mágico, para calcular o tempo, eu pego a distância e divido pela velocidade. Então, o T1 seria a distância 1 sobre a velocidade 1. Isso aqui é apenas para diferenciar, tá? A distância 1 é igual a 600 e a velocidade 1 é igual a 150. 600 dividido por 150, isso aqui vai dar 4 horas. Como que eu sei que o tempo referente ao primeiro percurso é em horas? Porque, pessoal, a única unidade de tempo que o exercício nos trouxe é a hora. Por isso, o tempo tem que vir sim em horas, certo? Agora, pessoal, eu vou calcular o tempo referente à segunda metade do percurso. O tempo que eu vou chamar de T2. Então, T2 vai ser o quê? A distância 2 sobre a velocidade 2. A distância 2 também é de 600 km e a velocidade 2 é de 120 km por hora. Portanto, o T2 vale 5 horas. E se eu quero calcular a duração dessa viagem, eu quero calcular, na verdade, o tempo total. O tempo total é igual ao T1 mais o T2. Portanto, esse tempo total é igual a 4 horas mais 5 horas. Isso quer dizer que a duração dessa viagem é de 9 horas. Tudo certo, gente? Espero então que vocês tenham entendido essa questão. Qualquer coisa é só me procurar. Beleza? Abraço, gente, e até mais. Tchau, tchau.